Ministério Público Federal emitiu parecer favorável ao pedido de impugnação da candidatura de Gabriel Monteiro, do PL, à Câmara dos Deputados. A solicitação foi protocolada pela Federação PSOL-Rede, que pediu reconhecimento da inexigibilidade do youtuber. O pedido se refere à cassação do ex-vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro por quebra de decoro parlamentar. O Gabriel Monteiro é acusado de filmar uma cena de sexo com um adolescente de 15 anos e de expor crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade em vídeos monetizados na internet. A gente vai falar agora com o André Barros, advogado, e é integrante também do PSOL do Rio de Janeiro. Olá, André, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Bom, primeiro, quero agradecer o convite, né? E, primeiramente, assim, esclarecer que, na realidade, eu sou candidato a deputado federal pelo PSOL e eu que sou o autor da ação de impugnação. Não é o meu partido, nem o Ministério Público Eleitoral. Porque quem pode entrar com a ação de impugnação pode ser um candidato, partido, coligação ou Ministério Público Eleitoral. E o que aconteceu? O ex-vereador cassado, o partido dele adiantou, né, foi muito célere no processo de registro da sua candidatura. E eles fizeram o registro na última sexta-feira do mês de julho. E o prazo começou a correr no dia 1º de agosto. São 5 dias que qualquer candidato, partido ou Ministério Público Eleitoral podem entrar com pedido de impugnação. Então, eu fiquei de olho, junto com o advogado Paulo Henrique Teles Fagundes e todo o seu escritório, nós ficamos de olho nos 5 dias. São 5 dias, né? Então, dia 1º, 2º, 3, 4 e 5. Sexta-feira, 5 de agosto, era o último dia. Nós aguardamos até 10 horas da noite de sexta-feira para entrar com essa ação de impugnação da candidatura do Gabriel Monteiro. Como ninguém entrou, eu entrei com essa ação. Então, na realidade, eu sou o autor dessa ação. Nós, inclusive, aguardamos para que o partido entrasse, para que outros candidatos entrassem, né? Mas isso não aconteceu. E como eu considero que é um absurdo, né, a candidatura do Gabriel Monteiro, e se ninguém entrasse, nada disso estaria sendo discutido. Só poderia ser discutido após a diplomação dele, a impugnação da candidatura dele. Da candidatura não, da própria eleição dele, né? Então, na realidade, eu sou o autor dessa ação de impugnação, né? Exato. E, André, como é que você viu essa decisão também da Procuradora Regional Eleitoral, Neide de Oliveira, em relação a essa inexigibilidade do Gabriel Monteiro? Bom, o parecer, eu ia dar uma lida ontem, mas estou em campanha, né? Mas o parecer, pelo que eu ouvi no noticiário, não foi propriamente da impugnação, foi em relação à campanha eleitoral. Mas isso já, obviamente, indica que o Ministério Público Eleitoral será a favor da procedência da ação que eu sou o autor, né? Então, isso é um indicativo. Bom, eu acho que, obviamente, vou continuar no assunto, tá? Obviamente, não há outro jeito de ser a favor de uma candidatura de uma pessoa que o crime é somente fotografar ou filmar cenas de sexo explícito com criança ou adolescente. É uma pena gravíssima, um crime gravíssimo de 4 a 8 anos de reclusão. Porque a mídia fala, às vezes, erradamente, que tem que ter o consentimento. Não, criança e adolescente não tem que ter consentimento, até porque se tivesse, nenhum pai, nenhuma mãe iria autorizar
que o seu filho, sua filha, inclusive na grande maioria, né, a vítima desse crime são adolescentes, são mulheres, né? Mulheres, no caso, se fosse mais de 18 anos, aí tem que ter o consentimento dos participantes do sexo explícito, né? Mas no caso, não. O crime é somente filmar cenas de sexo explícito com criança ou adolescente. Então, só isso. O filme é verdadeiro, foi periciado, ele não nega o filme e apresentou um álibi que não tem, completamente estapafúrdio, porque ele disse que não sabia que elas eram adolescentes, achavam que tinham mais de 18 anos de idade. Depois, inclusive, foi desmentido. Seria, inclusive, desnecessário, porque basta ver o rosto delas para saber que elas são adolescentes. E mais, 4 mulheres prestam o depoimento dizendo que foram vítimas de estupro pelo ex-vereador. Então, isso já, obviamente, isso é uma conduta completamente com falta de decoro parlamentar. Ele já vinha, inclusive, com essa atitude. Existem alguns vereadores, deputados, que foram eleitos na onda do Bolsonaro, do presidente da República, que já declarou, que já ironizou o estupro, né? Então, esses deputados e vereadores eleitos nessa onda acham que podem tudo. Acham que podem tudo. Não é assim. Ele já vinha se comportando dessa maneira, como outros deputados e vereadores, porque nós temos na presidência da República uma pessoa que não cumpre a Constituição e não cumpre nem as leis que ele sancionou, né? Como no caso da pandemia, que ele sancionou uma lei e descumpriu a lei que ele sancionou inteiramente. Então esse vereador já vinha com esse comportamento. Aí o que aconteceu? Quando o último dia de prazo da ação de impugnação, ele não tinha ainda uma decisão final da Câmara dos Vereadores. Existia um parecer favorável à cassação dele. Então, nós entramos com uma ação dizendo que essa decisão aconteceria até 2 de outubro, e ele se tornaria inelegível, né? Inelegível se alguém entrasse com a ação, que foi o que eu fiz. Porque se ninguém entrasse com a ação, ele seria candidato, seria eleito, porque parece que, inclusive, aumentou, né, os seguidores dele após essas barbaridades todas, né? Porque nós temos no país, infelizmente, um grande número de pessoas que seguem, né, esse pensamento nazifascista, né, esse comportamento nazifascista. Então, ele poderia ser eleito, só que eu entrei com essa ação para impugnar a candidatura dele e colocando que esse fato superveniente poderia acontecer, e aconteceu. Existe uma decisão recente, do final do ano de 2021, dizendo que, mesmo em razão de fato superveniente, o candidato se torna inelegível, uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Então, nós entramos, informamos também, obviamente, a decisão da Câmara, e a decisão foi acachapante. Foi uma decisão de 48 vereadores contra 2, sendo que o voto é dele, né? Quer dizer, na realidade, teve um voto contra e o vereador, filho do presidente da República, pediu licença, afastamento, e não foi votar. Ele poderia até voltar para votar, né? Mas não fez isso. Então, uma derrota acachapante, que, obviamente, o Ministério Público Eleitoral já indica que vai ser a favor da ação que eu sou autor, deixar isso muito bem registrado, né? Que eu sou autor, e, obviamente, nós queremos que a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, julgue
o mais rápido possível, de acordo com os prazos da lei. Inclusive, nós pedimos a reabertura de novo prazo para que ele possa se defender, para que ele não venha depois pedir uma nulidade. Em razão dessa decisão da Câmara, nós pedimos a reabertura de novo prazo para ele se defender. Então, nós queremos que o prazo seja cumprido imediatamente para que o tribunal tem todas as condições de decidir isso bem antes da eleição de 2 de outubro e, obviamente, já existe todo um movimento, né, para que o tribunal julgue a impugnação da candidatura do ex-vereador cassado. Tá certo, André. A gente vai acompanhar esse caso, mantemos contato com você. A gente agradece muito aqui a sua participação e um forte abraço. E até a próxima, André. Eu que agradeço, muito obrigado. Falamos aqui com André Barros, advogado e candidato a deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.